Taverna Tortuga começando. Eu sou o Matheus e eu confesso que Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Essa é boa. Aqui é o Luan que tá falando e eu confesso que quanto mais eu escuto a minha voz quando eu vou editar o podcast, menos eu gosto dela. Taverna Tortuga. Oh, caramba. Opa! Continua. Tô dormindo aqui. Eu sou a Bruna e eu confesso que eu fiquei a tarde inteira pensando nos sapos de chocolate do Harry Potter. Não sei porquê. E eu vou ter que comprar um sapo de chocolate que agora eu tô morrendo de vontade de comer. Desde que falou do tema, eu só penso nos doces, no carrinho de doce que a moça Do leva trem. no trem deles. Hoje é o quarto episódio que a gente tá fazendo aqui e vamos falar sobre Harry Potter, você deve já ter visto aí na thumb. E primeiramente, né, antes de começar a entrar no assunto de fato, eu queria lembrá-los que toda segunda-feira a gente posta o podcast. Normalmente eu posto logo cedinho. Então fiquem atentos aí, segunda-feira já está disponível para vocês no Spotify. Outra questão é que agora nós temos um Instagram, começamos agora, Taverna Tortuga, né? @Taverna Tortuga, procura lá, segue a gente, ajuda a gente. Lá a gente está fazendo um trabalho de divulgação do podcast, claro. Junto com o podcast, a gente está fazendo alguns comentários, dá umas críticas rápidas dos filmes, quando a gente fala de filme. E no caso de assuntos mais sobre a vida, eu tô colocando lá o que a gente tá, os assuntos que a gente está tratando no podcast e tal. E vai ser bem legal. Temos outros planos também. Quem sabe mais pra frente eu não começo a fazer alguns stories, alguma coisa assim, pra gente poder ter um pouco mais de contato e falar um pouco dos filmes que nem sempre nós três conseguimos ver, né? Não dá pra gente acabar conversando. Eu vou dar um exemplo que eu quero fazer que eu não fiz ainda. Falar sobre El Camino, do Netflix, lá, baseado no Breaking Bad, né? A continuação do Breaking Bad lá. Eles não viram a série e vai demorar muitos meses para eles verem a série, se eles forem ver a série, né? Então é um dos assuntos que eu tô pretendendo começar a gravar, foi o que me motivou a começar a gravar esses stories falando sobre alguns filmes, tá bom? E por enquanto as novidades são essas, então fique atento segunda-feira aí. E agora vamos partir pro assunto que é Harry Potter, o universo de Harry Potter, e vamos falar só um pouquinho mesmo, de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Hoje no Globo Repórter. Gente, eu tava pensando em a gente começar o programa de hoje dizendo como cada um conheceu o Harry Potter, como a gente conheceu, como a gente começou a pegar gosto pela coisa. Bom, para começar, eu acho que, como eu sou velho, minha relação não foi diretamente com o cinema, né? Minha relação foi mais com a parte dos livros, no começo. Apesar de eu não ter lido os livros nunca na minha vida, mas a minha primeira memória que eu tenho era de ir num mercado perto da minha casa. E eu lembro que eu tinha vontade de comprar os livros porque era muito falado na escola. Todo mundo falava do livro e tal. E eu lembro que só tinha 3 na época ainda, não tinha o restante das histórias. E aí foi a minha primeira relação. A questão dos filmes, eu já era um pouco maior, eu devia ter na época acho que uns 12 anos, quando o primeiro filme lançou. Eu me lembro de ser uma febre. Ainda assim, não tinha me pego muito, assim. Eu lembro que não tive uma relação ainda muito profunda. Não me interessou tanto a história quando eu vi a primeira vez, quando eu era criança. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu lembro que já existia Harry Potter, né? Porque o primeiro filme saiu em 2001 e eu nasci em 97, então eu tinha 4 anos. E a minha irmã sempre foi muito apaixonada pelos livros, pelos filmes, por tudo. Então eu não lembro a primeira vez que eu vi, eu era muito criança e eu cresci assistindo. E eu tenho uma memória que eu lembro que eu tinha medo, quando eu era criança, A Câmara Secreta, porque eu tinha medo do obelisco. Então eu não dormia à noite ouvindo as vozes, eu tinha medo quando eu era criança. E aí eu assisto hoje em dia e eu penso, eu tinha medo quando eu era criança. Mas eu assisti bastante no cinema depois, quando eu era criança. Eu assisti O Prisioneiro de Azkaban. Eu lembro que eu assisti no cinema também O Cálice de Fogo. Assisti O Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte Parte 1. Assisti esses 4 no cinema e os outros em casa. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu vivo num mundo do Harry Potter, assim. Engraçado que, diferente de alguns outros programas, a gente acabou não conversando antes de gravar esse. E
Eu tenho a mesma coisa pra falar, tipo, eu pensei exatamente nisso, que parece que desde que eu me entendo por gente, Harry Potter existe como uma coisa muito grande, sabe? Eu lembro que meu primeiro contato com Harry Potter foi assistindo os filmes em casa. Eu lembro que a gente tinha, meus tios tinham os DVDs do Harry Potter, eles sempre foram de ter muitos DVDs, na época que DVD era uma coisa muito grande. Então, eu lembro de ver os box dos primeiros filmes e eu tenho essa imagem, assim, dos box de DVDs que a gente assistia e sempre foi uma coisa muito grande, assim. Eu fui, na verdade, entrar em contato com os livros depois de já conhecer os filmes. Então, acho que esse foi meu primeiro contato, assim. E alguém que leu o livro? Os livros, algum livro? Então, essa é uma boa pergunta, Bruna, porque como eu era muito pequeno na época, muito pequeno não, né? Eu devia ter uns 7 anos quando surgiu, e não era um hábito meu de ler, nunca foi. Até hoje eu leio meio, quando eu leio meio forçado, assim, né? Mas eu não tinha muito esse contato com o livro dessa forma. Assim como vocês, a minha relação, apesar de eu ter idade já para ter lido o livro e tudo mais, assim como a sua irmã leu, né? Ela sempre me conta as histórias que ela lia assim, Ela virava à adoidada os noite, livros. lendo, sim. Ela Eu não tive essa relação, não tive essa relação. Mas, assim, é que eu falei, a primeira vista, pra mim, eu tinha interesse nos livros, mas quando surgiram os filmes, também não me interessou tanto na hora, assim, entendeu? Eu não fiquei tão interessado. Eu achei muito infantil, talvez, na época. Eu assumo que eu li quando eu era criança só o 1, mas eu era criança, então eu não lembro direito. E eu sempre quis ler, eu sempre quis ter os livros, mas o tempo foi passando, e sabe aquele que você sempre fala, ai, mês que vem eu compro, mês que vem eu começo, né? E até hoje eu não li, mas eu tenho muita vontade de ler. E eu acho que eu e minha irmã, a gente compartilha isso da leitura, porque quando a gente começa a ler um livro e ele começa a ficar muito intrigante, a gente não para. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que quando saiu o Enigma do Príncipe, que eu lembro que até era o Príncipe Mestiço, alguma coisa assim, que era o livro, o filme era o livro era o Príncipe Mestiço e o livro virou o Enigma do Príncipe, se eu não me engano. Ela passou a noite inteira lendo e era um livro super grosso, e eu também sou assim. Eu, quando começo a ler, eu não paro, e eu quero terminar o livro logo. E eu sei que daqui a um tempo eu pretendo ler, porque eu tenho certeza que tem detalhes no livro Que não tem dá nos pra filmes. entender muito melhor que não tem nos filmes. Então, acho que nós três temos praticamente a mesma experiência, porque eu tenho os 2 primeiros livros, mas eu li o primeiro e acho que metade do segundo, e acabei não indo pra frente, mas a gente vai trazer mais o olhar dos filmes, que acho que é o nosso foco aqui. Eu tenho um comentário pra fazer sobre essa parte. A gente começar a entrar nos filmes, né? Porque assim, eu acompanhei, né, o cinema, o 1, 2 e o 3. Esses aí eu cheguei a ver todos no cinema. Só que depois desses eu me afastei um pouco dos filmes por conta de religião e tal. Eu acabei me afastando um pouco dos filmes e eu fui ver a primeira vez todos os filmes, a história completa, né? Fui finalizar a história em 2016. Se eu não me engano, pode ter sido 2015, mas eu acho que é 16. E aí eu sentei pra ver, eu peguei os DVDs com a avó da Bruna, inclusive, que ela gosta bastante. E eu ia até comentar isso no podcast, que Harry Potter, assim, não tem uma idade, um nicho. É pra todo mundo, né? Pode ver. A minha avó ama, ela tem todos os filmes, ela assiste toda hora, o Matheus emprestou os livros pra ela tá lendo. Então, assim, não tem um público específico, eu acho. Eu acho que isso que é o grandioso de Harry Potter, assim. Realmente, né? Então, e aí o que acontece? Só pra continuar o que eu tava falando, né? Uhum. Aí eu vi, né, esse ano que eu acabei de falar, 2016, e eu fui agora, esse ano eu decidi comprar um box de Blu-ray. Aí eu comprei os filmes e tal. A Bianca, que ela também era muito fã quando era criança, ela também parou no Harry Potter Prisioneiro de Azkaban. E aí eu comprei e a gente acabou assistindo junto. Foi a primeira vez que ela também viu os filmes, porque ela parou ao mesmo tempo que eu. A gente nem se conhecia na época, mas foi mais ou menos a mesma época que a gente acabou parando de assistir. Então vai ser legal comentar um pouco sobre isso, a minha visão agora de adulto, porque eu fui ver direito o filme só depois que eu vi Animais Fantásticos. Uhum. Eu acho que minha
eu queria comentar aqui minha relação com os filmes. Na verdade, os primeiros filmes eu assistia quando eu era mais novo. E, como eu disse, pra mim sempre foi uma coisa muito grande. Aí, conforme foram passando, eu fui meio que me distanciando um pouco também. Não era um negócio tão grande assim, mais pra mim, pessoalmente. Mas eu lembro que eu sempre gostei de ver nos filmes do Harry Potter é o que a Bruna tava falando que a irmã dela tem com os livros, que a avó dela tem com os livros. Tipo, a paixão que as pessoas têm por Harry Potter, eu acho um negócio muito legal. E eu lembro que como eu fui envelhecendo com os filmes, conforme foram saindo mais, eu lembro que quando saiu o último, era um negócio muito diferente, sabe? Eu assisti o último no cinema, que foi o único que eu assisti no cinema, na verdade, eles e o Animais Fantásticos. E você via, tipo, todo mundo emocionado, sabe? As pessoas que cresceram com os livros, que depois foram assistir os filmes, eu acho que isso é... Eu acho que é o que eu gostava, que eu mais gostava e que eu mais gosto em Harry Potter. E eu queria saber o que vocês mais gostam em Harry Potter. Eu acho que assim, eu também gosto muito disso que você falou, eu entendi o que você quis dizer, Aham. porque assim, os filmes são, acho que 11 anos de filme, né? Que 11 anos que demorou pra lançar todos, alguma coisa assim. E nesses 11 anos, todo mundo que assiste, que acompanhou, conseguiu emergir no mundo que Sim, a fazer parte daquilo. J.K. Rowling criou. Então, tipo assim, até hoje, mesmo com o lançamento dos Animais Fantásticos, dá pra gente identificar aquele mundo, aquela fantasia que ela criou. A gente entra naquilo Sim. como se fosse verdade, porque ela fez uma coisa tão boa, assim, tão grandiosa, que dá pra gente se identificar. E assim, tem as casas, cada casa tem uma característica, cada aluno tem uma característica, tem todo tipo de aluno. Então, assim, qualquer pessoa consegue se identificar com alguma coisa, sabe? Sim. Você consegue se identificar com alguma identidade que tem lá, com algum personagem, com alguma história, com algo que aconteceu, com algo bom, com algo ruim, entendeu? E assim, isso eu gosto muito. E uma coisa que eu gosto muito em Harry Potter, muito, é que cada vez que eu revejo os filmes, eu percebo uma coisa nova. Então, assim, eu percebo muito isso. Eu já assisti os filmes muitas vezes, muitas. E toda vez que eu reassisto, eu percebo um detalhe pequenininho, uma cena de fundo, uma fala, uma palavra que muda não, acrescenta no meu entendimento. Sim. Então eu acho que assim, cada vez que você assiste, se transforma em algo maior, assim, isso que eu gosto muito. Cara, eu acho que a Bruna, ela falou uma coisa que realmente também encanta, mas eu vou traduzir com outra palavra, né? Que eu entendi que ela quis dizer. Cara, são os detalhes da história, assim, né? Não só da história, do universo, dos locais, né? O que me chama muita atenção do Harry Potter cara, os doces, sabe esse tipo de coisa, sabe? Os docinhos que eles inventam, Sim. a fauna, sabe? Isso é muito bom mesmo. As construções, sabe? Sei lá, a forma construção que... do universo deles. Isso, mas assim, eu não tô nem falando do geralzão, porque depois a gente vai entrar um pouco nessa parte do geralzão. Mas assim, sabe, o lance deles entrarem pra plataforma 9 3/4 lá. É muito bom isso. Falei certo, né? 9 3/4, não tô falando errado, não. De entrar, ou por exemplo... o cara faz uma conversa de telefone na fogueira lá, na lareira. Sim. Sabe? Os detalhes, né? O teletransporte, sabe? Esse tipo de coisa que me encanta muito, assim, sabe? E eu acho que ela teve que ser muito habilidosa, a escritora, na hora de ela realmente traduzir a vida real, né? Como que um dia a dia iria funcionar. Dentro daquele universo completamente fantasioso, assim, sabe? E eu acho que é um trabalho complexo, na minha opinião, é um trabalho muito complexo. E eu acho que isso ela faz com maestria, né? Eu acho que ela faz com muita maestria essa questão dos detalhes, né? Da coisa. Eu assisti o filme, eu acho que o livro deve ser muito assim também, mas eu me transportava para dentro daquele mundo por conta que, sabe, Deus está nos detalhes, você viu essa expressão? Eu lembro que a Bianca, que é minha irmã, a esposa do Luan, falava que quando ela leu os livros, ela imaginou o Harry Potter idêntico ao do filme. Ela falou pra mim que ela imaginou o mundo da magia idêntico ao do filme. Então, assim, imagine, é que eu não li tudo, né? Mas o livro deve ser tão bom que você consegue entrar naquilo, você consegue acreditar naquela história te convence. Então, assim... E o legal dos filmes é que eles conseguem passar isso também, né? Sim, exatamente. E assim,
Eu já ouvi muitas pessoas falando que quando leem o livro e vão ver o filme se decepcionam. Porque falam, nossa, o livro era totalmente outra coisa, eu imaginei totalmente outra coisa. Isso já falaram com Jogos Vorazes, por exemplo, que quando leram o livro, imaginaram uma coisa totalmente diferente dos filmes. E a minha irmã falou que quando ela leu os livros, ela imaginou o mundo da magia idêntico aos que foi mostrados nos filmes. Senhor dos Anéis também teve uma parada assim também, né? Os dois surgiram. O Senhor dos Anéis também teve uma parada sim. assim também. Eu lembro que quando saiu, foi mais ou menos na mesma época que saiu a Sociedade do Anel. E eram. Sabe o que é engraçado? Sabe o que eu tenho muita recordação de tanto de Harry Potter quanto de Senhor dos Anéis? Dos brinquedos. Porque nessa época, por alguma razão, o Harry Potter eu acho que é muito plausível acontecer isso porque tem uma temática meio infantil. Principalmente o primeiro filme. Agora, o Senhor dos Anéis não faz muito sentido, mas tinha muito brinquedo que era vendido, sabe? Tinha os Gollums lá, tinha aquele Gollum do banheiro, sabe? Que não... Gente, só pra falar uma coisa, tá? Eu não sou Potterhead, tá? Eu também não. Não sou viciadaço. Estou comentando o filme porque realmente é muito interessante e eu não sei todos os nomes. Aliás, eu acho que eu não sei o nome de quase nada do universo do Harry Potter. Mas tá tudo bem, tá? Só pra comentar. E tinha lá aquele Gollum do banheiro lá que surge e tudo mais. Que eu acho não, um troll, desculpa. O troll do banheiro. Aquele troll gigante do banheiro que ele enfia variantes dele no filme e tal. Então eu lembro que vendiam esse tipo de brinquedo. Tinha o próprio Harry Potter, o cachorro de 3 cabeças lá do Hagrid, que deve ter um nome também, que eu não sei. Então, assim, é isso que quando penso em Harry Potter, eu me lembro exclusivamente de Santos também, que eu lembro que eu tava lá na época que saiu o filme, as crianças ganhando de Natal, os brinquedos, foi uma época muito, muito ímpar. Mas eu acho que os dois filmes naquela época, eles foram meio concorrentes de audiência, assim, sabe? Porque saiu ao mesmo tempo, só que são de públicos diferentes, só que os dois filmes têm essa questão do universo, né? Senhor dos Anéis também é uma história onde a Terra-média é o grande protagonista da história. Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês acham dos personagens? Do trio lá? Eu ia falar que, assim, o filme, os personagens do filme, eles cresceram com a gente, né? Assim, tudo bem, o Harry, a Hermione e o Ron, eles são mais velhos que eu. Mas conforme os filmes foram passando, eles foram deixando de ser crianças. Eles passaram pela adolescência e viraram adultos. Então, por isso que atraiu mais público ainda, eu acho. Porque é uma coisa que cresceu junto com a gente, né? Eu penso muito nisso também. Tava pensando agora. E assim, eu gosto do desenvolvimento dos personagens também. Eu acho que são muitos personagens e nos filmes que tem, eles conseguem desenvolver bastante cada um, você consegue entender a história de cada um. E claro que tem aqueles personagens secundários, entre aspas, que você tem que assistir muitas vezes pra entender qual que é o propósito dele no filme. Mas eu gosto. Eu acho que até mesmo esses personagens secundários, eles conseguem, apesar de às vezes a gente ter que assistir mais de uma vez pra entender o papel dele nos filmes. Até esses personagens secundários eles conseguem desenvolver bem nos filmes, assim. Porque eu lembro que uma cena que eu tenho gravada na minha cabeça de Harry Potter é a cena que o Neville... Eu acho que é no quinto filme, no Ordem da Fênix. O Neville tá olhando no espelho e tem uma foto da Ordem da Fênix e os pais deles, os pais deles que eram amigos dos pais do Harry, estavam juntos na foto, assim, e ele tá, tipo, triste, assim, e você começa a se aproximar dos personagens que não são ali os 3 principais e os vilões, especificamente. São os principais, na verdade, claro, mas você começa eu usei ele de exemplo pra dizer que isso acontece com quase todos os personagens. Assim, por mais que tenham os principais, obviamente, o Harry é o principal. Sim. E tal, a gente também se apega aos secundários, entre aspas. Por exemplo, o irmão do Rony, o gêmeo, que morre, a gente fica, meu Deus, eu gostava tanto dele. E assim, ele não aparece tanto, sabe? E também, por exemplo, a cena do Neville matando a cobra, eu acho que ela consegue pôr em foco os personagens secundários em alguns pontos que a gente começa a criar um vínculo com eles também, sabe? Sim. Mesmo quem não é fã loucamente adoidado, Potterhead... Tanto que essa cena do Neville matando a cobra só tem, na minha opinião, só tem o peso que ela tem porque eles conseguiram construir mais do que 3 personagens só, sabe? Se fosse
ele se fosse, sei lá, um dos três, entre aspas, principais ali matando, não seria a mesma coisa, sabe? E tem toda uma relação do Neville com a trama que leva ele a matar ali também. Então, eu acho muito bom o desenvolvimento de personagem. Tem tempo, né? É uma história bem longa, sim. né? São 8 filmes no total, né? Uhum. Então, tem espaço de sobra para todo mundo entender, você se Sim, relacionar com cada um. Sim. Tem alguns que você fica meio avesso no começo, depois você vai se relacionando com mais. O próprio Neville, que chama, né? Isso? Sim. Neville. Vocês citaram algumas vezes já aí. Ele é um personagem que no começo ele é meio escrotinho, meio bobão, assim, né? Você não se relaciona muito com ele, assim, né? Mas ele é um personagem que também cresce com a gente, né? Sim, e assim, até os vilões, né, Lu? Por exemplo, a Dolores. Todo mundo fala dela, né? Ninguém suporta ela. Aquele filme vira insuportável por causa dela. Mas são vilões tão bons que por mais que ela seja esse inferno na escola, é muito bom. Você fica com ódio dela, sabe? Eu gosto muito dos vilões. E assim, o Draco Malfoy também. Eu gosto muito, assim, não que eu goste muito do personagem dele, porque eu acho ele um saco. Mas conforme você vai vendo ele crescer durante o filme, você percebe que ele não é, assim, um vilão, que ele não quer fazer aquilo. Você começa a se apegar a ele. Eu, pelo menos, quando ele não conseguiu matar o Dumbledore, foi onde eu mais falei, nossa, o Draco é um ser humano também, né? Então, não sei. Começa a pensar... Na verdade, ele é um... O Draco, eu acho que ele é uma vítima da cultura dele, né? Sim, exatamente. Ele vive numa casa de pessoas assim assim, ele tem muito a perder, né? E ele não tinha muita escolha também do que ser, né, mano? Tipo, então. ele era filho de uma das pessoas que era mais próxima do Lord Voldemort, daquele que não se deve nomear. Então ele não tinha escolha, tipo, ele não tinha escolha, realmente, ele não podia fazer outra coisa. Agora deixa eu fazer um comentário negativo agora, que eu acho do filme, que agora quando reassisti. Eu falei que a coisa que eu mais gosto são os detalhes, não é? Sim. Mas tem uma coisa na história que eu acho que poderia ter sido mais explorado, né? Vamos falar um pouco da magia, né? De fato, né? Vocês não acham que o arsenal de magia é muito limitado? Se você for assistir os filmes agora direto, você vai perceber que eles devem ter ali no que eles falam, que eles citam, né? Sei lá, no máximo uns 15 poderes diferentes, sabe? Ela cria, acho que a autora criou alguns poderes, e esses poderes eles se repetem durante toda a história, né? E eu esperava ver mais, eu queria ter visto mais tipos de feitiço, sabe? Eu acho que o filme cria muito espaço para essa criatividade no sentido da mágica, que é o grande, né? É o que você quer ver. Você quer ver que o Harry Potter desenvolvendo sua habilidade mágica e tal. E quando eu vi agora recentemente, ficou a impressão para mim de que ele simplesmente ele aprendeu esses 15 golpes aí, vamos dizer assim, né? E aí é isso o filme inteiro. O cara, de repente, ele vira o Jedi ali com esses 15 golpes. E eu gostaria de ter visto mais golpes, sabe? Por que os vilões só tem o... Vou falar errado, tá, gente? Desculpa. A Veda Kedavra lá, né? Que chama isso, né? Avada Kedavra. Avada Kedavra. Então, assim, não sei se vocês concordam comigo. O que vocês acham? Não, eu acho que assim, quando eles apresentam essas maldições aí, que eles atacam no outro, eles apresentam esses poderes como assim, nossa, são maldições que você nunca deve usar e você nunca pode, aqui o outro com isso, elas são proibidas e não sei o quê. E a gente vê 30 pessoas usando a maldição depois, entendeu? Qualquer coisinha, em vez de dar um poderzinho pro cara desmaiar, Avada Kedavra, sabe? Não sei, eu penso nisso só, mas isso não me incomoda muito, não. E se você reparar também, Bru, quando vai chegando mais pros últimos filmes, que vai tendo aquelas batalhas, sei lá, do... Cara, juro pra você, eu quase falei Gandalf. Juro pra você que eu quase falei Gandalf. O Dumbledore... tem umas cenas que ele tá lutando com o Voldemort, acho que lá naquele banco, tá fugindo, mas acho que é isso. E aí, chega uma hora... Ministério da Magia. No Ministério da Magia, isso mesmo. Aí, nem usa mais, nem fala mais nada, ele simplesmente mira a varinha e sai aquela magia colorida lá de alguma cor, né? Ah, mas isso daí é porque, tipo, eles são tão fodas que eles não precisam nem falar o spell, eles só conjuram ali e já era, o feitiço sai. Pode ser que eu tenha entendido Pode errado. Ser, não, também. aí. O jeito que eles mexem a varinha, tem tudo isso também.
Ó, esse é um detalhe legal, hein? O jeito que eles pegam na varinha é muito foda. O jeito que o Sim, Voldemort pega, ele pega no meio dos dedos, assim. O é muito Voldemort foda. também parece um maestro, né? Ele segura que nem se fosse um Ah, maestro. Nossa, isso é muito legal. Você vê os novatos, eles já estão mais segurando com a mão fechada, assim, né? Como se estivesse segurando uma colher na mão, assim, né? sim. Não tem essa delicadeza, ou esse design, né, pra segurar. É bem interessante também de ver isso. Real. E outra coisa que eu acho legal a gente falar, agora saindo um pouco da história que tem muito pra falar, mas a gente não tem tempo pra poder dissertar, mostra pra gente e tal. Cara, universo Harry Potter, esse universo, esse mundo com filtro, sabe? Essa relação do mundo que a gente conhece com o mundo da fantasia, o mundo mágico. Cara, eu falo pra vocês, eu acho isso tão incrível, cara. Eu acho muito Eu incrível, também. assim. Nossa, eu acho muito incrível. E assim, conseguiu trazer para o mundo real mesmo, porque é real isso. Todo mundo que vai para Londres e vai na plataforma central lá, sempre tiram foto. Nossa, cadê a plataforma 934, 93 sabe? Todo quartos. mundo, 93 Quarter, todo mundo posta. Todo mundo vai em algum lugar ver alguma coisa que lembra do Harry Potter e fala, nossa, isso aqui é do Harry Potter, sabe? Em todo lugar alguém consegue achar algo, ver um sapo e fala, nossa, sapo de chocolate, sabe? Tudo dá pra se assemelhar, assim. É um universo gigante que ela criou, que dá pra gente trazer pra vários lugares, assim, do mundo. Eu acho legal as ambientações, sabe? Exatamente. O beco diagonal. Cara, é um design tão bem pensado assim, sabe? Sim. Ele conversa com a temática, né? Toda essa temática, assim, aquelas coisas meio capenga, né? É um visual meio inglês, assim, né? Tem um visual bastante É, inglês pra esse universo. Mas as roupas, sabe? Tudo mais. tudo. E que eu acho também, assim, que eu acho que o Animais Fantásticos Onde Habitam essa para mim é a qualidade do filme. Eu imagino que para os fãs, esse filme do Animais Fantásticos deve ser meio o Hobbit, sabe? Os filmes do Hobbit, em Uhum. relação ao Senhor dos Anéis, assim. Eu acho que ele mostra uma outra coisa, né? Eu acho que ele amplia um pouco, aborda mais o assunto, essa relação do mundo mágico com o mundo comum, Humano. dos trouxas, né? Com o mundo dos trouxas e tal. E eu acho que tem o seu valor, né? Vocês gostaram do Animais Fantástico? Eu assisti o primeiro no cinema e eu acho que foi voltar um pouco pra sensação que eu tive quando eu fui assistir o último. Que, como eu comentei mais cedo no programa, o último foi o fechamento ali, você via todo mundo. Você sentia o clima que tava em relação ao fechamento da saga, e eu acho que voltar a rever o universo foi, foi muito interessante, assim. Foi uma abordagem diferente, mas que também já existiam nos livros. Mas eu gostei muito de assistir o primeiro filme. Eu lembro que, como o filme em si, acho que em efeitos especiais, talvez. Também porque os primeiros filmes são mais antigos e foi passando o tempo aí, e esses são mais recentes, mas eu, eu me eu fiquei mais imerso ali, mais ainda no universo, com agora expandindo para Animais Fantásticos. E eu gostei bastante de assistir. Eu acho que assim, eu gostei também do filme Animais Fantásticos. E como eu senti isso? Eu senti bem o mundo da magia pra emergir de novo. Mas sabe quando você tá assistindo uma série ou uma novela que tem dois nichos totalmente diferentes? E Sim. quando corta uma cena vai pra outra e já não tem nada a ver com o assunto que era antes da cena? Eu senti isso. Ah, Então, por exemplo, Harry Potter era um clima muito mais tenso. Até assim, a iluminação. Harry Potter é um filme escuro, um filme pesado. poxa, mas o Animais Aquela Fantásticos história. também. Eu não achei, eu já achei o Animais Fantásticos Caraca, tem mais o leve, Obscuros. mais leve, mas eu tô falando de iluminação mesmo. Assim, quando aparecem os Mas até isso, animais, mano. o filme é mais iluminado em si, tem Sim, sim, né? Nessas mais partes vida, são, assim. Não, realmente. não falando que Harry Potter é ruim, porque pessoalmente eu prefiro Harry Potter. Sim. Assim, tudo bem que não tem nem como comparar, tem gente que fala que não tem e tal, coisas diferentes, mas o clima que o Harry Potter traz é uma coisa pesada, é uma coisa
Eu acho que o clima de Animais Fantásticos é mais flexível, assim. relax, Porque ele tem essa parte relax, mas tem também cenas que tá o clima mais cinza, aí assim, aparece a ambientação mais um negativa. animal, sabe? Tipo assim, quando tá uma cena super tensa, tem um animalzinho correndo lá no meio das pessoas. É e já muito fica, bom nossa, isso. melhora um pouco, sabe? Acalma aquela tensão. Eu não sei, eu imagino Harry Potter como puro darkness assim, e os Animais Fantásticos como um filme mais iluminado. Isso, não sei porquê. Mas eu gostei bastante. É difícil não me agradar. Quando eu vi a primeira vez Fantástico, eu confesso que o meu discurso por um bom tempo foi falar de que eu gostava mais de Animais Fantásticos do que de Harry Potter. Vou Eu também. falar, vou dar o meu ponto, tá? Eu não penso assim hoje, quero deixar claro, eu já mudei de opinião. Mas, por que que eu achei mais interessante, eu achei que tinha mais possibilidade de trabalhar esse mundo mágico se você não tivesse preso às limitações do Harry Potter aprendendo as coisas, entendeu? Sim. Quando você tem personagens que já estão maduros na magia, eles já sabem usar a magia e tudo mais, eu achei que poderia ser uma possibilidade muito mais interessante de você abraçar esse universo de vez e não ser tão tímido para poder mostrar as coisas, entendeu? Eu Sim. acho que o Harry Potter ele demora muito pra pegar no tranco. Eu vou desgostando do Harry Potter conforme a história vai avançando, sabe? A premissa no começo da história eu acho ela muito interessante, mas eu acho que os outros, as histórias em volta dele acabam ficando mais interessantes. Os personagens me relacionei mais com a Hermione, mais com o Rony, de um certo trecho da história pra frente, porque eu acho que eu tinha uma expectativa do personagem tomar um rumo e ele toma um rumo um pouco diferente. Uhum. E assim, eu acho que não tem como a gente fazer essa qual é melhor, porque é uma saga e não acabou ainda, né? Tá só no segundo filme, Animais Fantásticos. Vai Sim. que os próximos foda e aconteça uma coisa que a gente fale, meu Deus, que foda, sabe? Mas assim, vocês viram o 2 ou não? Eu assisti. Eu ainda não Eu assisti assisti o no dois. Telecine, na verdade. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, cara. O 2 já me mudou a opinião até do primeiro. É. Porque assim, eu vi os dois no cinema. Uhum. Os dois, por uma coincidência, eu fui ver sozinho no cinema. A Bianca ela não. Mas assim, primeiro, eu falei, eu acho que a possibilidade de não ter a escola, né, de não ter pessoas aprendendo aos poderes, que foi legal pra gente poder aprender junto com ele esses poderes. Mas agora que a gente já conhece, acho que tinha possibilidades mais interessantes. Cara, a primeira coisa, o protagonista da história, ele não tem uma função muito definida naquilo ali, Mas entendeu? sem spoilers, Lu, não conta o que acontece no final do segundo que o Matheus não viu ainda. Não vou dar spoiler, não. Quem ele é e tal. Não, eu não vou dar nem spoiler porque eu nem lembro mais, pode falar a verdade. Boa. Uhum. Mas assim, eu tô tentando ser mais geral no que eu tô falando, né? Não tô sendo muito específico porque eu não quero entrar também em coisas que eu não vou falar besteira aqui. Mas assim, o protagonista não tem muito, que é quem nos é apresentado como protagonista pelo menos, que é o Newt. Mas Uhum. assim, eu acho que ele não tem uma função muito definida. No final das contas, eu acho que os animais, eles me tiram um pouco do filme, sabe? Uhum. Eu acho que os efeitos gráficos não tão tão legais de todo. Eu acho que tem alguns que são parece muito com computação gráfica, assim, você percebe de cara. Ele não transmitiu pra mim muita realidade daquilo. E eu achei que eles não têm muita função. O fato do Newt estar com os animais, eu achei que não teve muita função. Então, se talvez tivessem fugido desses livros que já existiram, né, que era até uma enciclopédia de animais, até onde eu sei, Uhum. usaram o mesmo nome para poder diferenciar os livros, né, a bibliografia da história, mas eu acho que o segundo filme mostrou para mim que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo no final das contas, entendeu? Ou eu levei muito a minha imaginação em pensar que eles iam fazer alguma coisa muito mais interessante, ou realmente eles não estão sabendo conduzir esses personagens e essa história, Parece um entendeu? filme feito de transição, né, Lu? Eu senti isso, pelo menos, no 2. Como Não, assim? não aconteceu Ah, muita coisa, mas também não deixou de acontecer. Ai, não sei explicar. Eu é senti isso. porque, Parece que foi um filme assim, pra chegar na cena final. você comentou de spoilers, eu meio que acabo me dando vários spoilers, porque eu procuro muito sobre Harry Potter. Não muito, mas às vezes eu tenho fases na vida. Às vezes eu caio na fase de procurar sobre Harry Potter, às vezes acontece isso.
E tem muita coisa que tá pra vir em Animais Fantásticos que vai acontecer, tipo, nos últimos filmes e são as partes maiores, assim, da história que eles estão contando. E eu acho que talvez esse distanciamento do personagem seja porque o Newt meio que é o... Porque você comentou que você teve isso com o Harry na primeira saga. E o Newt é meio que um Harry ali nessa nova saga para introduzir nós que estamos assistindo o filme no universo fantástico ali que é a vida dele, né? Mas ele vai servindo como o Harry servia para introduzir a gente. Então tem muita coisa para vir ainda e esse pode ter sido um filme transitório, como a Bruna falou, e que vão vir novas coisas. Eu não sei porque eu não assisti, né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora aqui. pergunte. Qual filme vocês mais gostam? Animais Fantásticos. Não, Primeiro. digo assim, de todos os Harry Potter, Eu mais sei. Animais Fantásticos. Quais Animais vocês mais Fantásticos. gostam? Como? Animais Fantásticos. Eu gosto mais. O que eu mais gosto é o Cálice de Fogo. Eu acho muito interessante a história, acho muito legal o que acontece. E eu também gosto muito da cena específica do Severo Snape. Temos que exaltar esse cara. No final, quando ele morre, dá as memórias que o Harry vê e Sim. desconstrói tudo aquilo que você tinha construído do Severo. Eu odiava o Severo até essa cena. E aí você desconstrói tudo e você fica, meu Deus. Eu queria odiava muito ver mais do Severo. Eu também. Na adolescência dele. Mas eu acho muito legal isso nos filmes, que eles desconstroem totalmente o pai do Harry, que Exatamente. a gente cresce idealizando ele pra no final ele ter sido um bully, sabe? Então, eu acho que a construção de personagens de Harry Potter realmente é muito tipo, não tem o que falar ali, porque você se conecta de um jeito que você cresceu idealizando o pai do Harry, e provavelmente o Harry também, né? Porque tem até a cena que ele meio que discute com o Snape quando ele fala mal do pai dele e tal. Então você cresce pela ótica do Harry idealizando também os pais dele, e no final das contas o pai dele não era tão certinho. Sim. Legal. Agora eu tô triste que ninguém perguntou pra mim qual é o meu filme E favorito. você, Lu? Qual é o seu filme favorito? Cara, o Harry Potter que eu mais gosto é o Prisioneiro de Azkaban. Todo mundo gosta desse mesmo. É muito bom. O lance da viagem no tempo é um negócio muito foda. Eu achei que é muito bem feito o filme. Ai, é mesmo. Ele faz aquele efeito Vingadores Ultimato, sabe? De voltar em todos os lugares que você já tinha visto na primeira hora de filme, sabe? Cara, é muito foda. Eu acho muito foda. É muito bom mesmo. Tem elementos muito legais, aquele ônibus também fica fino, né? Ele meio que sai da realidade, assim, né? Sim, e outra cena também que é muito bom é no da Ordem da Fênix, quando estão divulgando que o Harry é mentiroso, que o Voldemort não voltou, e aí acontece tudo aquilo no Ministério da Magia, e aí o Ministério da Magia chega e o Voldemort tá lá, e aí ele vai embora. Meu, é muita satisfação essa cena, não sei se vocês estão lembrando qual é. Sim. Ele tava julgando o Harry, ele fica tipo com a cara de cu, né? Dumbledore foge na Fênix, bate palma e foge na Fênix. No começo do filme. E depois, o filme inteiro, eles ficam falando que Harry é mentiroso, que o Voldemort não voltou. E aí, no final, o Ministro da Magia vê o Voldemort. Dá muita satisfação nessa hora. É muito bom. Agora, eu vou propor uma coisa pra gente encerrar. Como a gente falou muito de detalhes, certo? O que vocês viram no todo o filme, de objetos, ou até magia, ou alguma coisa assim, que vocês gostariam de ter na vida real? Nossa, preciso pensar. Eu tenho duas coisas em mente, então já que vocês estão pensando, eu tenho algumas também. Pode falando. A primeira coisa que eu tenho, mas eu ainda não consigo chegar a uma conclusão onde eu utilizaria isso. Mas era aquele mapa que mostra onde as pessoas estão. Dos marotos? Isso, cara, muito legal isso. Mas Sou Stalker. Mas eu acho que o que ia ganhar, de fato, eu acho que era ter aquele poder de se teletransportar. De aparatar. De aparatar, verdade. Obrigado. As pessoas Eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou... Eu fiquei ali numa linha tênue de cair pra virar Potterhead, porque
Porque às vezes do nada, é real, assim, do nada eu tô sem fazer nada e eu começo a ver vários vídeos no YouTube sobre Harry Potter. E começo a ver do universo. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tenho 29 anos de idade. Eu trabalho muito. Eu sei os 150 Pokémons de cor. Você já. Eu não me permito mais decorar nome das coisas, tá? Sim. Tá bom, já ocupou o seu Beleza, HD. idoso. Foda-se, todo mundo acha. Não dá pra decorar Star Wars, não dá pra decorar Senhor dos Anéis, Não, pior gente, ainda. eu amo Star Wars, mas é muito difícil decorar os nomes. É muito difícil pra mim, eu não consigo decorar. Só sei os nomes dos personagens principais, dos vilões. Star Wars ainda lembra um pouco de personagem, mas tipo, planeta eu só lembro o Jakku. É, planeta, o nome dos E povos. deve ser porque tem cu no nome, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu gostaria também da capa da invisibilidade. Puta, essa é uma boa, Bruno. Eu esqueci dessa daí. Eu Essa é usaria boa. bastante pra sair por aí vendo coisas. Stalker. Stalker. Eu acho que eu gostaria da. Putz. Eu acho que o Vira-Tempo, primeiro. Stalker. Como assim? Tudo Stalker. Eu não sei, eu acho que. Primeiro uma varinha, né, gente? Vamos no óbvio. Não sei, o que mais vocês gostariam de ter? A magia é claro, né? Mas é muito amplo. Tô pensando em coisas mais específicas, detalhadas. Eu sei o que eu queria. Ah, vocês iam gostar dessa também. Eu queria que aquela porra daquele chapéu existisse. Nossa, por como eu favor, queria. mano. Eu queria que chegasse com 18 Explorar, anos, sentar numa cadeira e alguém falar o que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Coloca medicina USP. É. Arquitetura, Gente, como eu queria Eu aquele precisava chapéu. administração FAT. Né? Sociedade precisa daquele chapéu, gente. A sociedade precisa daquele chapéu. É uma Você vai ser o realidade. presidente, você não. Mas ia ser bem triste. Pra mim, acho que provavelmente ia ser muito triste. Mas ia ser mais fácil. No final das contas. É muito bom. Aí tem muita coisa que dá pra pensar. Tem, Os cara, doces. tem. Ai, meu. Vou fazer uma coisa pra você, os doces. Acho que a pior coisa, quem quer comer aqueles. Quem quer comer chocolate com pimenta, sabe? Aqueles feijãozinhos, Mas tem, todos os mas sabores. existe os feijãozinhos lá. Sim, eu sei. Ai, Só que é uma merda. E eu lembro que eu tomei uma vez a cerveja manteigada, mas eu era criança. Eu tomei também. Eu não lembro do gosto. Eu lembro que na época eu não gostei muito, porque eu não gostava de cerveja. Mas é o meu maior arrependimento do mundo. Que eu devia ter tomado. Hoje, é pouco. A Bruna até lembrou de uma coisa que é verdade, né? A gente não pode deixar de comentar aqui do. Não sei se todo mundo aqui foi, eu não sei se o Matheus já foi, mas os parques da Disney. Que, cara, é a coisa mais legal. Né, É Bruna? da Universal, na verdade, né? Fica no Universal, desculpa, eu falei parque da Disney, o parque da Universal. Mas realmente É fantástico. Quando eu fui lá pra Orlando foi a parte mais legal do passeio, assim, é muito atual, né? Muito tecnológico, assim, e realmente é maravilhoso lá. Eu era criança, eu ganhei de 15 anos a viagem, mas eu fui com 14. Então eu era bem criançona, sabe? Eu me arrependo de bastante coisa que eu devia ter feito, comprado. Eu não comprei uma varinha, não comprei nada do Harry Potter, assim. Mas eu lembro bastante do castelo, do simulador, que ela tem. É outro mundo, você se sente realmente no beco diagonal lá. Tenho muita vontade de voltar pra ver os detalhes e ver coisas que eu perdi porque eu era criança. Quando eu fui, não peguei o novo pedaço lá, que era da estação Da de estação. trem. Eles estavam construindo ainda na época, não tinha. Né? Hoje tem mais coisa pra fazer lá, mas é bem legal. Bom, gente, ficamos por aqui então hoje. O que vocês acham? Sim, gostei muito de falar. E assim, a gente tem que deixar claro que ninguém aqui é fã, ninguém sabe realmente. tudo, a gente conversa. Não, fã a gente vai, Bruno, a gente é fã. A gente só não é Potterhead. Potterhead, sabe tudo, todos os nomes, todos os detalhes. É uma conversa sobre um filme que a gente gosta. Exatamente. E teremos outros assim, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis. A gente vai ter outros que a gente pretende fazer ainda em algum momento, né? Você concorda comigo? É possível gostar do Concordo. filme sem saber o nome do pai, do tio, do primo, do personagem quaternário que aparece na cena 2. Então tá bom, gente. Valeu por estarem até aqui. Semana que vem tem mais. Toda semaninha aí pra vocês. E eu queria falar uma coisa. Quem fez Enem ontem, eu queria dizer que essa prova não justifica o seu futuro, que se você não foi bem numa prova não quer dizer nada. Exatamente. Você não é uma merda porque o Enem, você não foi bem no Enem, entendeu? Que a Exatamente. vida continua, a vida que segue. E se você foi bem, isso. parabéns, vida que segue do jeito. Tô percebendo que a Bruna tá criando uma realidade alternativa pra ela, pra se caso
ela no domingo que vai prestar Enem, não sentir que for bem, ela ouvir o podcast e sentir melhor. É verdade, eu ouvi, vou falar, a vida não é uma prova. Então, Só Bruna do futuro, meu orgulho, o orgulho da minha família, tá dependendo disso mais. Bruna do futuro para pro dia da gravação e pro passado, pro dia que for lançar. Bruna, tá tudo bem, a gente ainda te ama, tá? Eu vou Vai ficar estar tudo feliz bem. se eu Tudo for bem, bem. amor. Tudo bem? E se caso você for muito bem na prova, lembre de mim depois que se formar e ficar rica. Eu não, vou fingir que eu nem existo, vou mudar de nome. Ai, Bruna, você é Nossa. muito cuzão você esquecer de mim, Bruna. Você não pode esquecer de mim, Mentira, Bruna. você acha? Você tem que pagar nem se for no McDonald's pra mim, Bruna, tá? Eu tô te aguentando faz muito tempo já. Um Outbackzinho. É, um Outbackzinho. Aí já é demais. Nossa, Bruna, que Sabe, mão de McDonald's, vaca. 2 lanches por 14. Bruna, eu vou te lembrar daquele fundi, tá? Ah, tá. E do Eu vou passeio jogar de na sua lanche em cara. Ilhabela. Todos os morangos que você comeu aquele dia, eu vou jogar na sua cara, tá? Ó, vocês podem escolher ou o lanche do Mac 2 por 14 reais, É. ou o cinema de Atibaia que todos pagam meia de segunda a sexta. Eu acho o cinema de Atibaia top. Tô brincando, vamos. Futuro vai dizer. Futuro vai dizer, Futuro isso é vai esquisito, dizer, né? Gente, é isso aí. Então ficamos por aqui. É isso. Um abraço. Até mais. Abraço. Abraço.